Boa noite. O nosso trabalho é sobre os 4 pilares da educação. Aí as alunas são a Ângela, a Eliane, que sou eu, e a Roselane, que está ali no computador. O que são os 4 pilares da educação? São os 4 princípios fundamentados em estratégias para promover a educação como desenvolvimento humano, os quais foram definidos nos relatórios da Comissão Internacional sobre Educação no século XXI, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Os 4 pilares da educação. Para cumprir a sua missão, a educação deve estar organizada em torno de 4 aprendizagens fundamentais à vida de qualquer indivíduo. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Apesar do ensino formal orientar-se basicamente a aprender a conhecer e depois aprender a fazer, todos os 4 pilares devem estar trabalhados de igual forma, a fim de proporcionar uma experiência global ao indivíduo, tanto como uma pessoa, tanto como membro de uma sociedade. Então, primeiro, aprender a conhecer, promover a iniciativa nos alunos, fazer com que cheguem às suas próprias conclusões, explorando com autonomia os domínios do saber e do desconhecido. Despertar a vontade de aprender. Acima de tudo, incentivando não apenas o pensamento dedutivo, mas também intuitivo. Tornar prazeroso o ato de compreender. Descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja esquecido rapidamente. Aprender a aprender, exercitando a atenção. Aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento. Que a memória deve ser treinada desde a infância. O processo de aprendizagem nunca está acabado e pode enriquecer com qualquer experiência. Depois, aprender a fazer, que é aplicar a teoria na prática, reconhecendo as qualidades, os méritos e os valores de uma boa comunicação diante dos fatos reais. Tornar o indivíduo um ser capaz de interpretar, aprendendo a beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a sua vida. Aprender a fazer envolver uma série de técnicas a serem trabalhadas. Saber trabalhar em equipe, desenvolver espírito cooperativo, ter humildade, ter iniciativa e resolver os problemas e ser flexíveis. Aprender a fazer vai além de preparar, além de uma tarefa material. As aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como simples transmissões de práticas, mais ou menos rotineiras, embora essas continuem a ter um valor formativo e não de desprezar. Aprender a viver juntos, tentar evitar conflitos resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos outros e das culturas, da sua espiritualidade, dando lugar às cooperações mais serenas e até amizades. Descobrir o outro, uma forma de proporcionar a descoberta do próximo e do desenvolvimento de trabalhos grupais, promovendo a interação dos indivíduos. Valorizar os objetivos comuns. Quando se trabalha em conjunto, o indivíduo não fica preso a si mesmo, passa a conhecer o outro e perceber a valorizar o que há de comum, deixando de lado as diferenças. Aprender a ser está diretamente relacionado aos demais pilares, pois o desenvolvimento do ser humano se inicia quando este nasce
é um processo constante. Antes de conhecer qualquer pessoa, o indivíduo conhece a si mesmo. Nesse sentido, a educação contribui para a maturação contínua da personalidade e realização do homem. Aí as considerações finais. O processo de conhecimento é indicado com o nascimento do indivíduo e continua durante toda a sua vida. Por isso é necessário que haja uma mudança nos sistemas educativos, a fim de que apliquem os 4 pilares da educação de igual maneira, deixando de dar ênfase apenas ao aprender a conhecer e aprender a fazer, pois todos são de grande valia para a formação do ser humano. Aí a bibliografia. E é isso, já. Muito bem. Posso fazer? Ali, ó, só te perguntando assim, que fala de aprender. A fixação, o que seria essa fixação? Tu poderia me dizer assim? Seria, no caso, aprender, fixação do conteúdo que é ensinado ao indivíduo, né? Tipo assim, uma memorização? Sim, tanto que foi falado que, da maioria, né, do ensino atual, o que eles enfatizam mais é o aprender a aprender e o aprender a fazer. Então, os outros 2 pilares, eles acabam ficando meio de lado, né? Porque na escola, os professores, né, em geral, geralmente, né, eles estão preocupados mais em ensinar o aluno, né, a ler, a escrever, mas também tem esses outros 2 pilares, né? Aprender a viver em grupo, aprender a ser, aprender a desenvolver-se como pessoa, né? Então, todos eles são importantes para a formação do ser humano. E esses conflitos, que assim para vocês, o que vocês acham assim, que seria ter esses conflitos? Né? Conflitos em relação a tentar viver evitar juntos. conflitos, Porque assim, quando você, seria o entendimento que eu tenho, né, seria quando você se relaciona mais com outras pessoas, você conhece o outro, às vezes você pode acabar evitando conflitos, né, porque você conhecendo vários tipos de personalidade, né, você entende por que aquela pessoa teve aquele tipo de reação. Então, você tem que também respeitar o espaço do outro, né. Então, esses conflitos, na verdade, seria bom, né? Tem que ter esses conflitos para poder gerar assim, debate.